Então, vamos lá. Então, pessoal, assim, muito contente, né, de recebê-lo aqui. Um cara que eu sei que tem uma dedicação enorme, assim, ao país, né, que se solidarizou aí, inclusive, com a causa do campo, mas dentro dos motivos justos e nobres. Eu queria dar as boas-vindas ao Eduardo Lunardelli Novaes, né, a quem eu conheci em 2017, 2018, por aí, né, Eduardo, pessoalmente. Já esteve no escritório aqui da Grifato. O Eduardo, que é formado em administração de empresas pela GV, né, com MBA por INSEAD, é assim que você fala? Ele é INSEAD, me perdoa. Ele é pecuarista, ele é agricultor, ele é empreendedor rural, ou seja, ele está na parte difícil aí da tarefa do nosso lado de cá, né? Começou sua carreira como executivo, tá? Primeiro na indústria de consumo, depois em telecomunicações, empreendeu aí em diversos setores, em especial ele empreendeu com agricultura, desenvolvimento, administração de propriedades rurais, trabalhou com pecuária de corte e de leite, tá? E ele trabalhou no Ministério do Meio Ambiente entre 2019 e julho agora de 2021 como secretário de Clima e Relações Internacionais, e então como secretário executivo adjunto ali, né? Então, o Eduardo, assim, tem uma experiência vasta para a gente poder tentar entender, primeiro, que caso aconteceu aí, né? Que nós piscamos e algumas coisas importantes foram decididas, sem que a gente se importasse muito bem. E segundo, o que foi decidido, o que significa isso e o que fazer com isso. Acho que o papo nosso é esse, porque, assim, só para condensar tudo numa pequena, como fala, cápsula, isso sempre traz mais custo para o produtor, né? A gente ser bem direto, assim, objetivo, tudo que a gente quer fazer de bonito lá fora traz consequências internas que incorrem em custos, margens menores, uma pecuária mais difícil, mais complexa de administrar, algumas penalizações que certas vezes não são levadas em conta dentro da realidade do produtor. Então, eu já participei, por exemplo, de evento grande da mídia sobre ESG, e eles querem acelerar, né? Pegada de carbono, eles querem acelerar várias coisas que não necessariamente vêm no mesmo ritmo de crescimento sustentável dentro do produtor. E produtor, gente, a gente até conversou antes, né, Eduardo? Médio e pequeno, 80% dos produtores são médios e pequenos. Eles fazem parte aí da agricultura que muita gente gosta de chamar de agricultura familiar. Então, tem uma penalização para os grandes, mas tem uma penalização enorme para pequenos e suas respectivas famílias. Então, achei legal a gente trazer, porque, no fim, isso tudo é mercado, né, gente? Como que isso altera aí o nível de renda do produtor, consequentemente, o investimento na pecuária, na agricultura também, como consequência. E eu trouxe, assim, o Eduardo, que primeiro é uma pessoa que eu admiro muito, segundo, que é um cara que tem um conhecimento, assim, extenso, está de olho, acompanhou essa negociação aí de perto. Então, Eduardo, sem mais delongas aí, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui, um grande prazer. Nossa equipe toda está muito feliz de poder conversar com você hoje, seja super bem-vindo. Muito obrigado, Lígia, muito obrigado demais colegas. É um enorme prazer ter a oportunidade para conversar com o setor de produção de carne, de leite, do setor pecuário, do qual eu sou oriundo, né? Sou quarta geração de pecuarista, enfim, conheço as dores do dia a dia, né? Vivo disso, né? Trabalho especificamente com Nelore, então o meu negócio é biotecnologia, é tecnologia embarcada de genética. Eu acho que talvez seja interessante a gente explicar, começar do comecinho e explicar o que é o que eu chamo de regime climático global. Né? Entender o que é uma COP, o que é a Convenção Quadro de Mudança do Clima, enfim, quais são os interesses, como é que esses interesses se manifestam e quais são as regras. Né? Porque a partir daí, num segundo momento, a gente começa então a analisar as decisões que foram tomadas, quais são os reflexos e o que nós podemos fazer como brasileiros e como setor. Né? Bom, o regime climático global nada mais é do que a forma como os países se coordenam para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso nasceu na Rio 92, aqui no Brasil, inclusive, quando ficou definido que iria se criar um fórum multilateral chamado Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. O que é um fórum multilateral? Um fórum multilateral é um locus onde
determinados países que desejem participar desse fórum se inscrevem nesse fórum e passam a tomar decisões multilaterais. O que é um fórum multilateral? Vamos explicar o que é para a gente poder explicar o que é uma COP, né? O fórum de clima, ele se reúne anualmente naquilo que é chamado de COP. COP, Convention of the Parties, Convenção das Partes. A COP nada mais é do que uma grande assembleia que esses países se juntam para tomar decisões multilaterais. Agora, tem um detalhe muito importante que eu acho que é importante eu colocar logo de cara aqui. A Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima não trata de mudança do clima, tá? Trata de geopolítica, ok? Isso é muito importante que as pessoas tenham consciência. Eu vou fazer uma parábola para explicar como é que funciona isso. Em primeiro lugar, quando você está no âmbito de uma convenção multilateral, seja ela qual for, existem algumas regras. A primeira dessas regras é que qualquer decisão a ser tomada deve ser tomada por unanimidade. Qualquer país que vetar qualquer decisão proposta, essa decisão não passa a vigorar. Tá? Isso seria, em teoria, uma forma de você dar algum tipo de poder para os países mais frágeis. Né? Agora, o que é uma convenção multilateral? Imagina um recreio, um pátio do colégio. Você tem nesse pátio do colégio 181 meninos, tá? Porque a Convenção das Mudanças Climáticas é assinada por 181 países. Como é que é a característica desses meninos que estão nesse pátio? Você tem aproximadamente 90 desses meninos que são bebês, que são criancinhas, são bebês de colo, não conseguem nem falar. Né? Você tem ali, por exemplo, um menino de 17 anos, que é o quarterback do time de futebol americano, que já tem bigode, musculoso, fortão, que é os Estados Unidos. Você tem outro menino fortão também, todo musculoso, também com 17 anos, que é a União Europeia, ok? A União Europeia, ela anda em bando. Então, quando você tem um menino da União Europeia de 17 anos, você tem um menino que é o alemão, o francês, o italiano, o espanhol. Então, a União Europeia só anda de bando, tá? Aí você tem um outro musculoso, que é o chinês, ok? E assim por diante. O Brasil é um menino de 10 anos de idade. Tá? Aqui eu estou fazendo a parábola da estatura com o poder geopolítico de cada país. O Brasil é um país médio, é um país que se equivaleria, nesse caso, a um menino de 10 anos. Aí, esse grupo de países, e aí você está falando daqueles que são mais articulados, eles vão propor pautas, que é uma espécie de uma gincana, ok? Então, a missão agora é tratar de metano, por exemplo. Vamos falar especificamente da questão do metano. O que você... Bom, esse é um ponto. Agora, vamos voltar um pouquinho no Brasil. Quando a gente está falando de clima, o Brasil não somente é um menino de 10 anos, como o Brasil é um menino de 10 anos cheio de ouro. Lotado de ouro, relógio de ouro, corrente de ouro, carteira gorda no bolso e assim por diante. Por que o Brasil é o país que está com ouro e todo mundo quer pegar o ouro do Brasil? Vamos fazer um pequeno parênteses para eu explicar a parte científica agora, a parte político-científica. Existe um outro fórum paralelo à Convenção Quadro, chama-se IPCC, que é o painel político-científico, das questões de mudança do clima. Já está no nome aí, né? Exatamente. É um outro grupo de meninos, só que nesse grupo de meninos não tem criança pequenininha, porque as crianças pequenininhas não conseguem participar. Elas não têm músculo para estar dentro desse painel. Esse é o painel que dá todas as diretrizes do que está acontecendo, supostamente, do ponto de vista científico. Ele que fala que o mundo está aquecendo, que o mundo está esfriando, que a gente precisa manter a temperatura no máximo a 1,5 graus acima do período pré-industrial, etc. Só que esse painel ele é composto pelos meninos grandes, pelos Estados Unidos, pela Europa, enfim, pelos países ricos. E olha só que curioso,
aqui eu vou entrar num assunto que a gente vai falar um pouco ao longo da conversa, Lígia, que é aquilo que eu chamo de contabilidade climática. Como é que o IPCC construiu a contabilidade climática? Tá? Na década de 30, um economista chamado Keynes criou um negócio chamado contabilidade nacional. Um dos conceitos da contabilidade nacional é o PIB. Todo mundo sabe o que é um PIB, tá certo? Esses caras fizeram a mesma coisa com o clima. Só que eles pegaram o mundo e dividiram em 5 setores, que eles chamam. Uso da terra, agropecuária, transportes, processos industriais e resíduos. Ok? Lixo, vamos falar assim. Tá? Eles dividiram os fenômenos climáticos não de forma horizontal, não como o ciclo de vida, não como uma pegada de carbono, mas eles dividiram verticalmente. Vamos pegar o caso do etanol, por exemplo, que é um caso clássico. O etanol, ele está quebrado no uso da terra, que você tem uso da terra, está quebrado em agropecuária, tem parte que está em processo industrial, tem parte que está em resíduo e tem parte que está em transporte. Então, você não consegue enxergar o impacto positivo ou negativo, por exemplo, do etanol, por conta dessa... Você pode olhar sob o prisma que você quiser, na verdade, né? Não, você é obrigado a olhar nesse prisma que eu estou falando, do ponto de vista. Mas você pode escolher um setor e falar, olha quanta emissão tem aqui, por exemplo. Pois é, a agricultura, por exemplo, o setor da agropecuária não tem remoção, não tem fotossíntese. A agricultura não tem remoção. A gente sabe que pasto faz fotossíntese e sequestra carbono, correto? Ele não entra no setor agropecuário, ele entra no setor de uso da terra. Pois é por isso que eu estou te falando. Você escolhe ali o prisma de acordo com o que você está querendo defender, vamos falar. Exatamente. Ou atribuir, Exatamente. né? Exatamente. Então, qual que é o grande vilão do clima? Não são os combustíveis fósseis? Então, o que os países e a indústria de petróleo, de petróleo e gás, qual que é o interesse da indústria de petróleo e gás? É jogar a culpa nos outros setores. Certo? Então, vamos voltar para aquela parábola do menino de 10 anos cheio de ouro. Por que o Brasil está cheio de ouro? Porque o Brasil é o país de uso da terra, tem um território gigantesco inexplorado, lotado de recursos naturais, que não se pode explorar, e é um país do futuro da agropecuária mundial. Então, o Brasil, esse ouro que eu estou falando é a representação das vantagens comparativas do Brasil. Por isso que todo mundo vem em cima do Brasil. Né? Então, só voltando um pouco aqui, só para concluir, como é que funciona uma COP? Se você está falando de metano, o que você vai fazer? Você vai ficar junto dos meninos que têm algo a perder com agropecuária, por exemplo. Quem são os grandes produtores de pecuários do mundo? Austrália, Argentina, Paraguai, Uruguai, Índia. Eles nunca vão mexer com metano com a Índia, porque o gado é sagrado na Índia. A Índia nunca vai ceder, tá certo? Então, o que o Brasil tem que fazer, aqui eu estou dando o exemplo do metano, mas vale para qualquer exemplo, é se juntar com os meninos, mas que têm o mesmo ouro que o Brasil. Isso é geopolítica, isso é diplomacia. Sempre funcionou assim, né? A partir do momento que o Brasil se junta com os nossos adversários, com a Europa e com os Estados Unidos, aí eles falam assim, nós vamos fazer agora um acordo separado para incluir na COP, que é o Acordo Global do Metano. Ano que vem, quando tiver a próxima COP, eles vão pegar 90 signatários, vão dividir esse grupo de 180, vão pegar 90 e vão botar numa sala. Só que os nossos aliados não estão nessa sala, porque eles não entraram. Né? Então, a COP funciona dessa forma. Tá? São articulações que os países ricos fazem para defender seus interesses em cima de uma diplomacia pesadíssima na defesa dos seus interesses, na defesa de suas agendas políticas, e usam para fazer convencimento aos países de ameaças comerciais também. Tá? Então, só para concluir, tudo que foi feito para o Brasil, que a gente está discutindo hoje, não foi feito na COP, foi feito antes da COP, porque a COP começou na segunda-feira da semana passada e vai terminar no domingo seguinte. Então, as negociações multilaterais estão sendo feitas agora, nesse momento. Lembra que eu falei que no fórum multilateral, cada país tem poder de veto?
em acordos que são feitos separadamente da COP para serem incluídos na COP, através de influência dos países ricos, eles já vêm pronto. É uma espécie de uma adesão. Então, é mais ou menos assim que funciona um fórum É que multilateral. nem você querer mudar o contrato com a sua companhia provedora telefônica, né? Tem, é o padrão, você assina se quiser. Você assina ou não assina. Então, de uma forma geral, eu acho que o funcionamento desse mecanismo é mais ou menos dessa maneira. Tá, e nessa COP última agora, que eu acho que passou batido semana retrasada, e principalmente que o Brasil assinou lá, o que foi decidido? O que aconteceu lá? Bom, o Brasil fez ilustrar. três anúncios no primeiro dia da convenção. Tá? O primeiro foi o aumento voluntário de suas metas nacionalmente. Antes de eu dizer o que significa, nós precisamos só caracterizar o que é o Acordo de Paris, tá? Porque é importante a gente caracterizar. O Acordo de Paris, assim como tinha sido o Protocolo de Quioto na década retrasada, nada mais é do que um acordo construído de forma multilateral que trata de um assunto específico. A convenção, e engraçado que todo mundo quer tratar o mundo inteiro como uma coisa só, né? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas nós temos populações diferentes, economias diferentes, geografia diferente, hidrografia diferente, tudo diferente, mas a gente quer trazer todo mundo para uma mesma coisa, uma mesma meta, um mesmo desafio, vamos falar assim, né? Exatamente. Eu vou caracterizar isso no desenho do Acordo de Paris para ver se fica claro. O Acordo de Paris ele tem uma meta de segurar o aumento de temperatura a no máximo 2 graus Celsius acima da temperatura média pré-revolução industrial. Essa é a meta do Acordo de Paris. E, para isso, ele incluiu o que eles chamam de gases de efeito estufa, ok? São diversos gases. Então, eu vou até explicar quais são esses gases. É o dióxido de carbono, é o CO2, é o metano, CH4, é o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre e duas famílias de gases distintas, que é o HFC e o PFC, tá? Como é que você pega gases diferentes e faz uma métrica comum? Porque cada gás tem uma característica. Tá tem um certo? ciclo, né? Vamos falar, Eduardo, tem um ciclo específico, né? A duração do metano na atmosfera é diferente da duração do CO2 na atmosfera, e por aí vai. Exatamente, são fenômenos naturais diferentes. Então, no Acordo de Paris, foi construído um negócio que se chama carbono equivalente. Então, até domingo passado, quando você falava de carbono, você não estava falando de carbono. Você estava falando de carbono, de metano, dióxido nitroso, etc., que são transformados, de acordo com regras do IPCC, para o mesmo... Então, por exemplo, 4 toneladas de metano equivalem a 1 tonelada de carbono. Como é que eles fazem esse cálculo? Existem duas variáveis principais. Desculpa ser um pouco preciosista aqui, mas isso é importante para a gente conseguir chegar no metano, senão embanana tudo. O gás carbônico ele fica séculos na atmosfera, até ele sair da atmosfera. Ele tem o que se chama tempo de residência muito longo na atmosfera. Ele tem um poder calorífico baixo, mas ele tem um período de permanência na atmosfera grande. O metano é o contrário. O metano tem muito poder calorífico, mas ele tem um baixíssimo tempo de residência na atmosfera. Ok? Então, você tem que ter uma metodologia, que o IPCC criou duas, para transformar metano em carbono equivalente. Então, existe uma metodologia que mede o potencial de mudança de temperatura no longo prazo e uma outra metodologia que mede o poder calorífico instantâneo. Tá? No primeiro, 1 tonelada de metano equivale a 4 toneladas de gás carbônico. No segundo, que é menos preciso, 28 toneladas de metano equivalem a 1 tonelada de carbono. Então, dependendo de como o Brasil adotar essa metodologia, e obviamente o Brasil adotou a pior em 2015, né, porque isso é típico do Brasil, infelizmente, o metano tem uma importância gigantesca no nosso perfil de emissões de gases de efeito estufa dentro do Acordo de Paris.
Muito bem. Então, quando você, dentro do Acordo de Paris, você quer mitigar, por exemplo, o metano, você poderia mitigar carbono. Você transforma aquilo que você sequestrou a mais de carbono na atmosfera, transforma aquilo em volume de metano e você fez um balanço que, no final das contas, você está diminuindo a emissão de gases de efeito estufa como um todo. A partir do momento em que existe um novo Acordo de Paris, que é o que vai acontecer com esse negócio do metano, que trata exclusivamente de metano, você não tem mais vasos comunicantes. Você não pode mais usar carbono para mitigar metano, tá? Então, isso é uma questão técnica que é importante ser dita. Então, agora, para finalmente responder a sua pergunta. Quais foram os anúncios que o Brasil fez na segunda-feira, primeiro dia da COP? Primeiro, aumentou suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no Acordo de Paris para o ano de 2030, com base ano 2005, de 43% para 50%. Ok? Esse é o primeiro anúncio que o Brasil fez. Segundo anúncio que o Brasil fez, assinou o contrato de adesão do Global Methane Pledge. O que significa isso? É um compromisso global de redução de 30% das emissões de metano para o ano de metano só, tá? Para o ano de 2030 em relação ao ano de 2020. E o terceiro, que foi uma iniciativa da Grã-Bretanha, né, que é quem preside a COP, é um negócio chamado Forest Deal, um acordo de redução de desmatamento, vamos falar assim. São esses três anúncios que foram feitos. O último deles, que é o Forest Deal, a diplomacia brasileira foi muito competente em tirar tudo que tem em compromisso. Então, se você lê, é só um manifesto. O Brasil não assume compromissos, nenhum. Simplesmente uma carta de intenções. Já o aumento da meta nacionalmente determinada no Acordo de Paris, nós assumimos o compromisso de reduzir ainda mais aquilo que a gente já vem reduzindo de gás de efeito estufa. Isso vai ter um custo para o Brasil. Vai ter um custo não só de um custo de oportunidade perdida para a venda de, eventualmente, créditos que você só vende a partir do momento que você suplanta a meta. Se você aumentou a meta, você vai ter menos crédito para vender. Como você vai ter que... Como é que nós vamos fazer com o pré-sal? Como é que nós vamos fazer com a agropecuária? Como é que nós vamos reduzir ainda mais, num período de 9 anos, esse volume de 43 para 50? Então, esse é o segundo anúncio. E o terceiro anúncio, que eu acho que é o que interessa mais para a gente aqui, no caso da pecuária, é esse manifesto global de metano. Ele não é um acordo ainda, ele é simplesmente um manifesto subscrito por 90 países que se comprometem a, conjuntamente, derrubar as emissões de metano em 30% no planeta. O que isso vai significar na prática para o Brasil? Depende, porque o próximo passo que vai acontecer nos próximos 12 meses, até a próxima COP, que é a COP 27, que vai ocorrer no Egito em novembro de 2022, é exatamente a tentativa da Europa e dos Estados Unidos de transformar isso num acordo e aí dividir a conta. Se é 30% no mundo, quanto que o Brasil vai assumir? Quanto que os Estados Unidos vai assumir? Quanto que a Europa vai assumir? Tá? Esse caminho é inexorável. Isso irá acontecer. Então, hoje, não existe ainda algo que a gente possa dizer é um acordo. Não é um acordo, é um manifesto para se fazer um acordo. Essencialmente, são essas três novidades. Oi, Eduardo, tudo bom? Aqui é Iago. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo jóia, Iago. Estou ouvindo, sim. Beleza. Eu só queria te perguntar o seguinte, Eduardo. De tudo que foi decidido, tanto na COP de Paris quanto essa de Glasgow, aí, que a gente ainda está nesse processo aí, todas essas medidas, elas são, digamos assim, compromissos que o país tem com esse tratado, digamos assim, né? Mas que são, digamos, pela minha visão, acho que são um tratado que você pode se desvencilhar dele, vamos supor, com um novo governo ou uma nova reunião, você pode sair desse acordo como fez o Trump lá em 2019, certo? Certo e errado. Na teoria você está certo, na prática você está errado, porque o Brasil não é os Estados Unidos.
Se o Brasil volta atrás em algum compromisso, o Wall Street vai massacrar o Brasil. Perfeito, entendi. O Wall Street, o mercado financeiro global, pressiona o Brasil. O Brasil não tem essa... Lembra, o Brasil é um menino de 10 anos. O Brasil não é aquele fortão que pode chegar para os outros meninos e falar, sai para lá. Entendeu? Perfeito. Então, você tem razão na teoria, mas na prática não funciona assim. Eu tinha uma pergunta. Fala, desculpa, Iago. Não, desculpa, eu só ia consolidar. O capital político que o Brasil tem nesse campo ambiental, enfim, nesse campo aí, totalmente o poder que o Brasil tem é infimamente menor do que os Estados Unidos nesse mesmo nível de decisão, né? É isso que você está deixando claro aqui. Eu vou fazer um outro paralelo, tá? Quando o petróleo se torna um recurso estratégico para o mundo entra em guerra atrás do petróleo, né? Eu costumo dizer o seguinte: na idade do bronze, o petróleo da época era o bronze, era o cobre e o estanho. Quem tinha cobre e estanho ou era rico ou era interesse dos ricos, que era tomar o seu recurso. No caso do petróleo, é a mesma coisa. O que eles fizeram ao longo do século XX para conseguir ter acesso ao petróleo? Fizeram guerra, tomaram o país. Isso faz parte da geopolítica, isso faz parte da acomodação de poder entre os países. Hoje, vamos dizer assim, esse foco geopolítico está na mudança do clima. Lembra que eu disse que o Brasil é o país que tem o ouro? Eles estão interessados no nosso ouro. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem o volume de água que tem o território inexplorado que tem a biodiversidade que tem aumento de produtividade e produção de alimentos, fibras e energias renováveis e assim por diante. Por isso que o Brasil é tão, digamos assim, comentado, é tão desejado. Alvo, né? Tão central nessas discussões. Nós somos a Arábia Saudita das questões climáticas. Está todo mundo olhando para a gente. Não a Arábia Saudita, mas a gente é o Iraque, é o Afeganistão, vamos dizer assim. Está todo mundo interessado no nosso ouro. Entendi. Do petróleo, eu tinha umas perguntas aqui que eu tinha anotado, mas eu acho que elas já vêm respondidas com toda a explicação que você deu. Então, por exemplo, uma das perguntas era por que, por exemplo, a Austrália, que tem pecuária desenvolvida, Nova Zelândia, idem, Rússia, que tem tentado desenvolver também, né? Atividades agropecuárias aí, uma tentativa de verticalizar a produção. China, esses caras não assinaram um acordo. Por que o Brasil assina se eles não assinam? Esse é um primeiro ponto aí. Essa é uma excelente pergunta, uma pergunta excelente. E inclua aí a Índia, que tem o maior rebanho bovino do mundo, para quem aquilo lá é sagrado. É sagrado. É uma questão político-religiosa, você não vai conseguir mexer nesse troço aí, entendeu? Mudar a natureza aí do país, mas, né? Exatamente. O que aconteceu? Tem o mesmo efeito, vamos falar. Então... Exatamente, mesma coisa. É um conjunto de fatores que levou o Brasil a tomar essa decisão equivocada. O primeiro deles é o fato de que o nosso setor não é articulado. Ok? O pessoal do petróleo, o cara do petróleo da Rússia está falando com o cara do petróleo dos Estados Unidos, que está falando com o cara do petróleo da China. O pecuarista brasileiro não está falando com o pecuarista americano, muito menos com o australiano. E o pecuarista brasileiro não está enchendo o saco do ministro YZ lá em Brasília, falando, cara, se você fizer isso, vai destruir o nosso setor. Mas é por uma questão de ponta pulverizada, né, Eduardo? Você compara lá a pulverização do setor de petróleo, quem que extrai, quem comercializa e pecuarista, a gente tem uma diferença muito grande de pulverização, né? Fica mais difícil de organizar mesmo. Com certeza, a nossa indústria é muito pulverizada, não é concentrada. Agora, é evidente que os países ricos, a Europa e os Estados Unidos, ameaçaram o Brasil com retaliação comercial, para que o Brasil assinasse esse acordo de metano. E não é bonitinha a forma como eles fazem, eles ameaçam mesmo, tá? de forma pesada, através, inclusive, de fluxo de capitais. Ocorre que o Brasil, como é um país que recentemente entrou, digamos assim, no comércio internacional, o Brasil é um país muito fechado. Existe em diplomacia um termo que os diplomatas usam que eles chamam de red line. Red line, linha vermelha, daqui eu não passo. Isso é estratégico para o meu país, eu não entrego.
pode fazer a ameaça que você quiser, busca outra coisa, porque isso aqui eu não entrego. Foi por isso que a Austrália, a Rússia, a China... Manda o tanque, né? Manda o tanque. Manda o tanque passar por cima. Vamos encontrar outro meio de acomodar os interesses. Esse aqui eu não posso abrir, porque esse aqui é estratégico para o meu país, né? E eu costumo dizer o seguinte, se o Brasil não tivesse assinado, lembra que eu falei, nessa hora você tem que se juntar com os meninos que têm o mesmo ouro que você? Nessa hora a gente tinha que ter ido correndo falar com os indianos, com os australianos, com os chineses, né? Porque quando o Brasil toma uma posição, por exemplo, de se negar a assinar um manifesto desse, junto com o Brasil, se o Brasil fizer um bom trabalho e tem capacidade de fazer, vai vir todo o Mercosul. Caras grandes. Vai vir todo o Mercosul, vai vir a Argentina, vai vir o Uruguai e vai vir o Paraguai, que estão em situações rigorosamente idênticas ao do Brasil, que são países que têm pecuárias importantes, né? Então, eu atribuo esse erro, na minha opinião, foi um erro diplomático, a falta de consciência do nosso setor, a falta de pressão do nosso setor. O nosso setor ainda não acordou para a ameaça que significa esse negócio chamado regime climático. Tá. E aí, era aquele negócio, né? Aquele tal negócio, assinou. E agora? Vamos lá. Lígia, Eduardo, perdão, só aproveitando esse gancho, eu até tinha separado uma pergunta que caía nessa questão de retaliação entre os países, enfim. Caso seja assinado o acordo, realmente se torne um acordo, o Brasil assine, compactue com isso, e ele não consiga cumprir lá no final de 2030, teria essa retaliação também? Como seria essa pressão global, no sentido até comercial, de transação de carne, enfim? Laura, você fez a pergunta, você foi direto no coração do problema. O Brasil foi pressionado para subir sua meta, né? Porque o mundo rico está dizendo raise ambitions, vamos aumentar as ambições. Não é mais 2% de graus que vai subir, agora é 1,5%, porque o mundo vai acabar e coisa e tal. Então, ele faz uma pressão violenta para o Brasil subir sua meta. Aí eu pergunto, e se o Brasil não atingir a meta? O Brasil está fora do mercado internacional de comércio. Jogaram o problema para frente, um problema que não tem como fugir dele. Ou você enfrenta agora e não põe o seu pescoço na reta, ou na hora que você puser, se você não cumprir, aí sim vai ser retaliado. Entendeu? Então, por exemplo, se o Brasil não... Posso contar mais um segredo para vocês, que é um segredo público? Vocês sabiam que o Brasil é o único país do mundo, junto com o Uruguai, que tem meta de redução de emissões de gases de efeito estufa para 2025? Não é o Brasil que é responsável pelas emissões históricas da Revolução Industrial. Ainda assim, o Brasil, em 2015, assumiu um compromisso de redução para 2025. Você sabe o que a China falou? Na sua meta nacionalmente determinada, ele falou, eu vou zerar minhas emissões de 2050, mas eu vou continuar aumentando as minhas emissões até 2030. Eles disseram, o meu pico de emissões vai ser em 2030. Depois a gente inverte essa conta, né? O Brasil vem fazendo ao longo dos anos tudo ao contrário. Então tá bom, vocês querem que eu aumente a minha meta para 2030. Legal. Faça uma meta para 2025. É claro que isso que eu estou falando, na prática, não acontece. Eles não vão fazer porque eles são mais fortes que a gente. Mas é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que botar dificuldade para eles, para defender o nosso interesse. Então, para você ganhar tempo, para você ganhar, né, tempo para desviar do iceberg, ali vamos falar assim, né? Se estiver muito em cima, dá pau, entendeu? Você antecipa o problema, né? Para quê, você tem que né? sair pela direita. Nós temos um corpo diplomático extremamente capaz. Os nossos diplomatas são gente extremamente preparada, né? O problema foi uma decisão política equivocada. Não foi um problema talvez conheça um pouco a agropecuária, né, Eduardo? Até porque a agropecuária é sempre patinho feio, né? Todo mundo fala mal. Agora que se desempenhou muito bem durante a pandemia, porque ninguém para de comer, mesmo perante aí esse cenário Mad Max, juntou aí com um super ciclo de demanda chinesa e por aí vai. E todo mundo lembrou que a gente existe, né?
Mas na prática a gente sabe, né, como que funciona isso. E as pessoas não se dedicam, não se debruçam muito a trazer perks, né? Como é que fala? Para trazer vantagens aí competitivas para a agropecuária. A gente só recebe normalmente dificuldades, né? Regulamentação, leis, passivos, disso, daquilo outro. Não vou nem nomear aqui, mas a gente recebe muitas contas para pagar. Posso fazer um comentário claro. em relação a isso que você falou, que eu acho que é bastante relevante? Existem várias técnicas que os países ricos usam para tirar dinheiro dos países pobres nessa briga distributiva do regime climático. Regime climático, eu falei que era geopolítica, é a briga de quem vai pagar a conta, ok? Os países pobres não são responsáveis pelas mudanças climáticas, mas serão quem irá pagar a conta. Um exemplo é o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, que foi assinado, se não me engano, em 2008, ele só impunha metas para os países ricos. Os países pobres não tinham metas, que era muito mais justo, porque você dá mais tempo para os países pobres se desenvolverem. Por isso que eles mataram o Protocolo de Quioto e criaram o Acordo os recentes de Paris. E mais radicais, né? Vamos falar assim. Exatamente. Então, tem um item que eu acho que é muito importante colocar aqui para ajudar a Laura na resposta à Laura, que é a seguinte: existem técnicas que eles usam para ferrar o Brasil, ou para ferrar os países em desenvolvimento. Um deles é o seguinte: dentro da pecuária, muito, mas muito pior do que as emissões entéricas para emissões de metano, não é o boi. É quando você perde a viabilidade da pecuária. Porque quando a pecuária para de ter viabilidade, aquela área será abandonada. Ao ser abandonada, vira pastagem degradada, emite um volume monstruoso de metano e pior, desertifica. Na verdade, a gente deixa de absorver o CO2 que é quebrado do metano na atmosfera, né? Não, é pior que isso. É pior que isso, porque quando você perde camada fértil de solo através da desertificação... você emite também, é verdade. Você emite uma barbaridade. Então, quando você combate a pecuária, você está promovendo o aumento de emissão de metano, tá certo? Bom, o que o Brasil fez desde 2010 em relação a pastagens degradadas, que é o maior problema que tem no território brasileiro de emissão de metano? O Brasil recuperou 28 milhões de hectares de pastagem degradada. Só para dar uma base de comparação, o território da Alemanha é de 36 milhões de hectares, a Alemanha inteira. Só de pastagem degradada, nós recuperamos 28 milhões. Está quase lá. Nós, além das pastagens degradadas, nós implementamos 6 técnicas de manejo produtivo, integração lavoura-pecuária, plantio direto, etc., em outros 50 milhões de hectares. Ok? Muito bem. Isso foi até 2020. Porque a gente cedeu área, né? Fora a recuperação, a gente cedeu área para outras coisas aí, tá? Tem um monte de regeneração natural de pastagem, porque o cara mal conseguiu reformar por falta de recurso, tem outras culturas que entraram no lugar. Então, assim, a gente vem aumentando produtividade enquanto a gente diminui a área de pastagem, sim, de todos os lados, né? Vamos falar. Exatamente. Então, isso na prática significa um baita de um benefício ambiental e climático. Você está reduzindo o perfil de emissões. Aí, o que os países ricos fazem? Eles falam assim, olha, o ano base é 2020. Tudo que você fez até 2020 entrou na sua conta, ficou mais caro para você. Todas as contribuições que você fez, Brasil, foram para a lata do lixo. Não interessa. Não interessa o que você vai fazer de 2020 para 2030. Então, é cheio de pegadinha esse negócio. Entendi. E aí, né, tem uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, Eduardo, que é o seguinte: a gente sabe, a gente defende, obviamente, o nosso setor, a gente sabe das agruras que o setor passa, apesar de ser um setor altamente financiado, mas tem muita dificuldade, porque as contas operacionais são todas jogadas aqui, né? É isso que nós estamos discutindo aqui. E o pecuarista, ele tem cedido áreas e reformado pastagens, não necessariamente porque ele é um cara muito bonzinho, porque em todo setor tem de tudo. Todo setor tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que obedece, gente que não obedece, gente generosa e gente mesquinha. Mas o que acontece é que isso é um papo que a gente fala muito de mercado aqui, sempre. A pecuária, né, como as commodities, commodity foi feita para destruir seu próprio valor ao longo do tempo. Se você não aumenta a produtividade,
né? A pressão pelos recursos escassos que compõem o custo de produção, ela come toda a sua margem. Então, se você pensar numa pecuária da década de 70 e comparar com a de hoje, se você tiver o mesmo nível produtivo da década de 70, você só não está morto ainda porque você tem alguma outra coisa que está bancando isso. Porque não, você precisa aumentar o seu nível produtivo para diluir custos fixos, né? E aumentar o seu nível produtivo dentro de uma mesma área. Senão não é possível. Como que você aumenta nível produtivo? Você aumenta nível produtivo, entre outras coisas, melhorando o nível de qualidade das suas pastagens, né? Produzindo mais alimento, né? E precisando de menos área para pagar, por exemplo, o mesmo imposto naquela mesma área, produzindo mais alimento e fazendo caber mais boi lá dentro. Assim, mais ou menos grosseiramente que você faz essa conta. E o pecuarista, ele não faz isso porque ele está preocupado necessariamente, porque ele é o cara, o salvador da pátria. Ele faz isso porque ele precisa fazer isso. Então, se você considerar que a gente tem 50%, mais 50% de pastagens degradadas ainda no país, né? Mas que a pressão de custos vem comendo e obrigando o pecuarista a mudar de nível produtivo, você tem que naturalmente, por evolução, você tem cumprido certas metas, você tem melhorado o nível, e a pena é que isso não tem sido levado em consideração e nem será, porque exatamente pelo que você falou, entra a política no meio, e o resultado político não é o resultado racional que você gostaria de ver. Você está entendendo? Olha, eu não sou um cientista das áreas agrárias, mas, como eu disse, eu sou um grande observador, desde que eu nasci, do setor agropecuário. A revolução agrícola que o Brasil fez foi conseguir produzir no Cerrado. O Cerrado é um bioma degradado por natureza, tá? Pobre, com solos ácidos, tá certo? Então, para você conseguir produzir num bioma pobre, você tem que melhorar os indicadores ambientais. Quando um produtor aumenta a capacidade de lotação da sua fazenda, ele só faz isso porque ele aumentou os indicadores ambientais. Perfeito. Aumentar a produtividade agropecuária é sinônimo de aumentar os indicadores ambientais. Nos trópicos, no clima temperado, não funciona assim, mas nos trópicos, sim. Como o objetivo, como eu disse, não é resolver o problema climático, mas o objetivo são os meninos fortões, os países ricos, jogarem a conta para os países pobres, não existe relação entre o que o Brasil faz e aquilo que é mensurado pela ciência. Ok? Eles nunca vão, se depender deles, dos cientistas de clima temperado, eles sempre vão construir metodologias que privilegiem a ótica deles e que piorem a nossa. Então, quem tem que fazer a ciência, como nós fizemos na conquista do Cerrado, e aqui eu estou falando da ciência climática, são os brasileiros. Se os brasileiros não tomarem conta desse negócio, nós vamos perder a nossa agropecuária nos próximos 20 anos. Ô, Eduardo, fala, desculpa, Salvo? Eu ia... Não, eu ia fazer só uma pergunta, Eduardo. Salvo se acontecer algum milagre e passar a haver alguma racionalidade nessa discussão a nível global, que não é o que vai acontecer. Eu ia fazer uma pergunta justamente nesse sentido, né, Eduardo, de modelos que fazem esses cálculos dessas emissões. Aqui no Brasil tem aquela iniciativa, né, a SEG, né, SEG, que é composta por ONGs, enfim, e outras empresas. O que a gente tem, né, dentro do Ministério de Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, tem alguma, dentro da Embrapa, qualquer outra instituição, tem algum desenvolvimento de um modelo ou alguma métrica que sirva de comparativo para contrapor esses modelos aí que existem para quantificar essas emissões? Excelente pergunta. Vocês se lembram... Só complementando a pergunta dele, desculpa interromper. Já puxando o gancho também, né, que é nessa parte científica e técnica aí. Existe também algum tipo de cálculo de efeito multiplicador? Que você falou, por exemplo, daqueles 5 setores, né? Uso da terra, agropecuária, indústria, etc. Existe algum estudo de efeito multiplicador, por exemplo, do que o pasto vai absorver e compensar, por exemplo, a parte agropecuária, que seria o bovino? Seria um contra-argumento, né? Vamos lá. Vocês se lembram que eu mencionei que o IPCC construiu um método de contabilidade. Ele construiu
transformou isso em algo oficial e os especialistas de clima usam esse método. O SEG, que é financiado por ONGs, interesses internacionais, pessoal que não acredita na agropecuária nacional, que não está aqui para defender as vantagens comparativas do Brasil, seguem a metodologia do IPCC, ok? O governo brasileiro, por ser signatário do Acordo de Paris e da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU, ele também é obrigado a seguir as metodologias do IPCC. Então, não é o SEG que manda. Quem manda é chamado Comunicação Nacional, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, que é um trabalho feito a cada 4 anos, onde se publica um inventário de gases de efeito estufa. Tá? Esse trabalho é financiado com dinheiro estrangeiro, principalmente dinheiro da Alemanha e da ONU, e são as mesmas pessoas que produzem o SEG que produzem, chama Rede Clima. Tá? Os cientistas mais ligados ao setor agropecuário não participam, via de regra, ou participam muito pouco, deixam a coisa rolar. Tá bom? Então, para responder a sua pergunta, o setor pecuário, ou qualquer setor, essa contabilidade não serve para você vender produto ou para você avaliar, digamos assim, a sua pegada de carbono. Vamos pegar o exemplo do etanol, que é mais fácil que o da pecuária. Você começa plantando uma lavoura, você colhe essa lavoura, você transporta essa cana para a usina, você processa essa cana-de-açúcar. Os resíduos dessa cana-de-açúcar voltam para o sistema produtivo, são reaproveitados. Daqui, o etanol é transportado para as distribuidoras de petróleo, vão para os postos de gasolina e são consumidos nos automóveis. Você faz a mensuração, a contabilidade de maneira horizontal, a pegada de carbono, o ciclo de vida do produto, tá certo? Então, o SEG não faz isso, o SEG segue o IPCC, não é assim que eles fazem, não é horizontalmente, mas verticalmente. Então, existem duas coisas que eu queria deixar de forma muito premente aqui para a comunidade de pesquisadores, consultores, o pessoal que trabalha com inteligência para agropecuária, a turma que presta serviço para os produtores rurais, enfim, toda uma cadeia enorme que nós temos de prestadores de serviço que fazem um trabalho extraordinário. Eu arrisco a dizer que o Brasil é o país do mundo que tem uma cadeia mais sofisticada de prestação de serviços, de consultoria para o setor, tanto é que os resultados estão aí. Esse pessoal precisa entender que essas coisas de contabilidade climática têm que estar no centro das suas preocupações para os próximos anos. Seja para fazer metodologias de ciclo de vida, para você poder vender o seu produto, seja para subsidiar o governo brasileiro para defender os interesses nacionais. Aí eu me refiro à contabilidade oficial. Eduardo, eu tenho uma pergunta que vem mais para o cunho prático aqui agora, né? Porque semana retrasada a gente escutou uma declaração, inclusive do Mourão, né? Falando que os pecuaristas vão ter que se adaptar para o Brasil reduzir emissões de metano em 30%. E a minha pergunta é, o que isso significa na prática? Porque a gente não vive de ideias, né? A gente vive de ações. O setor agropecuário é acordar cedo, trabalhar até o sol ir embora, entendeu? Depois dar banho e janta nos filhos e dormir 11 da noite. E o que isso significa na prática para o pecuarista? Ou seja, como essa meta atinge as ações dos pecuaristas? Entendeu? Você vê alguma diretriz? Por exemplo, a gente já viu algo nessa linha a partir dos TAC, assinado pelas indústrias frigoríficas que não comprariam gado de área desmatada no Pará, por exemplo. Não sei, me veio à cabeça agora algo nesse sentido, mas pode não ser. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma ideia de como isso seria implantado. Vamos lá, vamos pintar primeiro um cenário um pouco pior, para que a gente possa dar um presta atenção no setor, para motivar o setor a se mobilizar. Como é que funciona um acordo multilateral? O Protocolo de Quioto foi assinado no final da década de 2000. Esses acordos multilaterais, eles são ratificados pelo Congresso Nacional e viram decreto legislativo. Eu vou repetir, viram lei, ok?
esses acordos multilaterais viram lei aqui dentro, tá? Porque é assim que funciona o sistema multilateral, tá? Que é mais uma maldade que se faz. Muito bem. Como eu disse, hoje não existe um acordo de metano, existe um manifesto de metano. O que existe nesse manifesto? O mundo vai reduzir 30% das suas emissões em 2030, emissões de metano, em 2030 em relação a 2020. O próximo passo é transformar isso num acordo. Na hora que você faz um acordo, aí cada país, de uma maneira ou de outra, vai ter que assumir a sua parcela de responsabilidade nessa redução global. Vamos lembrar que existem dois tipos de metano. Existem dois tipos de metano. Existe o metano biogênico, que é aquele que está no ciclo da natureza. Não é o boi que cria o metano. O boi sintetiza através Da ruminação, da eructação. Do rumen, né? Ele sintetiza algo que se transforma em metano, que depois volta para a natureza. Ele está no ciclo da natureza. Esse é o metano biogênico, que, na minha opinião, eu não sou cientista, mas eu posso chutar que o bom senso indica que esse metano não tem problema nenhum para o planeta de aquecimento global. Mesmo que você aumente o estoque de gado no mundo, porque, de novo, isso vem do pasto, não vem do boi. Existe um outro metano, que é o metano abiogênico. Esse, eventualmente, pode ser problemático de fato. Qual que é esse metano? É o seguinte, Eduardo, só para desculpa te fazer um parênteses, é o seguinte, uma parte do receio é que, com muito gado, por exemplo, muita eructação e muita concentração de metano, o metano ele tem uma interação diferente com os raios ultravioletas e ele traz um calor maior para a atmosfera. Então, se tiver uma acumulação muito grande, por mais que seja cíclico, né, se a gente conseguir concentrar mais metano em um determinado período na atmosfera, isso acaba elevando a temperatura global. Deu para entender? Pelo estoque de gado, por exemplo. Essa é a teoria, é isso que eles falam. Só para ilustrar, desculpa aí. Exato. Mas o metano problemático não é esse. O metano problemático é aquele que está enterrado debaixo da terra, que você libera quando você extrai petróleo. Esse não está. Aconteceram casos gravíssimos no Ártico, de depois você não conseguir interromper mais a emissão, por sinal, na hora de extrair o petróleo, né? Exatamente. É na hora que você tira algo que não é natural e coloca na atmosfera. Então, e lá no Ártico não tem pastagem para reabsorver o CO2 que é quebrado depois, né? Então, tá aí. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Existe o biogênico, que está no ciclo da natureza, e o abiogênico, que ou está enterrado debaixo do solo ou está sendo sintetizado artificialmente. Isso não faz parte do ciclo natural. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é só a pecuária que tem emissão de metano. O arroz tem muita emissão de metano. O arroz é o produto alimentício mais importante da base alimentar da Ásia. Se você diminuir em 30% a produção de arroz na Ásia, passa fome, o mundo vai passar fome. Então, vai ter muita acomodação ainda para saber o que o Brasil vai assumir de compromisso e, dentro desse compromisso, quanto que vai ser assumido pela pecuária, quanto vai ser assumido pela risicultura, quanto vai ser assumido pela gestão de resíduos sólidos, quanto que vai ser assumido pela indústria petrolífera e assim por diante. Mas qualquer redução que seja imputada à pecuária, só existe uma maneira de diminuir emissão, diminuindo o rebanho. Ou estabilizar. Você não tem outra forma de fazer. Você teria, quando você está olhando os gases de efeito estufa como um todo, como é, por exemplo, o caso do Acordo de Paris. Você pode fazer conversão de metano em carbono, que é como a natureza efetivamente opera. Mas se você olhar estritamente metano, se a pecuária receber a imputação de diminuir suas emissões de metano, só diminuindo o número de cabeças, por conta do sistema de contabilidade climático que é estabelecido pelo IPCC. Então, é por aí que a gente provavelmente iria. É por aí que a gente limitar o número de cabeças, aí é complicado, hein, gente? Não é limitar, é diminuir. Tá certo? O que vai acontecer, e eu sou um cara de fé e otimista, o setor vai se movimentar, vai pressionar o governo, seja lá o governo que for, e vai garantir que o governo não ceda algo que é inexequível ser feito
para um dos setores mais estratégicos do Brasil, que é o setor pecuário. Essa que você me fala, essa que você me diria que é a solução. É pressionar a classe política para não assinar, não endossar essas reduções. Eu vou dividir as minhas, digamos, a minha cabeça, aquilo que eu enxergo como saída, em dois pedaços. São dois públicos diferentes. O primeiro público é o público dos pecuaristas. Nós estamos falando da turma da genética, criador, recriador, invernista, confinador, o pessoal que tem gado. Essas pessoas precisam se coordenar, precisam ter sua representação, precisam fazer pressão em Brasília, precisam se articular com os pecuaristas americanos, que estão no mesmo barco que os brasileiros, com os australianos e assim por diante. Esse é o primeiro ponto, né? Então, é pressão política, é lobby. O sistema financeiro fez lobby para entregar a cabeça da pecuária na COP. Foi feito isso. Foi um lobby do sistema financeiro global e da cabeça da pecuária, que comer carne faz mal. Nós temos que fazer a mesma coisa. Não existe outra saída. Não existe. Se o pecuarista não defender o seu interesse, não só ninguém vai defender, como vão botar toda a culpa de mudança climática no consumo de carne. Tá? Isso é um ponto. O segundo ponto, nós vamos ter que aprender a se comunicar. Estão colocando, né? Já foi colocada. Já colocou o pescoço. Vamos ver o que vão fazer com o pescoço. O segundo ponto é que foi criado institucionalmente, num fórum multilateral, um instrumento para dar justificativa para o professor dos nossos filhos ensinarem na escola que não pode comer carne. A gente precisa entender, esse negócio é uma guerra cultural também, não é só uma guerra geopolítica ou diplomática, é uma guerra de narrativas, é uma guerra cultural. Então, o pecuarista tem que parar com essa história de dizer assim, mas esses ambientalistas são à toa, eu tenho que ver cio de vaca, eu tenho que tirar GTA, eu tenho que comprar bezerro. Escuta, o americano também tem que fazer isso. O agricultor americano, ele também tem que fazer isso. Mesmo assim, ele tem tempo para se articular e criar um negócio chamado Farms Here, Forests There. Tá certo? Então não tem saída. E todo mundo finge que é uma lenda urbana e que não existe, né? Pois é. Isso é defesa dos interesses setoriais. Então, esse primeiro público não tem outra alternativa. Ou se sofistica, entende como funciona a diplomacia e a geopolítica climática, ou é o pato que vai ser servido, o porquinho que vai estar com a maçã na boca ali no jantar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda área, e aí não dá para colocar essa responsabilidade nos pecuaristas, porque não é o trabalho deles, é o pessoal que provê inteligência de mercado. São os agrônomos, os zootecnistas, os veterinários, os consultores. Eu acho que um pouco o trabalho que vocês, uma empresa como a de vocês, que trabalha com inteligência do setor agropecuário, etc., tem que começar a entender como é que funciona a contabilidade climática. Lembra que eu falei que Keynes criou o conceito de PIB? O conceito de contabilidade climática é hoje tão importante para o setor agropecuário como o PIB para o brasileiro comum. Nós temos que entender como é que funciona a contabilidade, onde é que estão as sacanagens, como é que os países ricos manipulam a forma de fazer contabilidade de forma a preservar seus interesses. Mais um detalhe, quer ver? Eu vou dar um exemplo concreto aqui. A Embrapa tem excelentes trabalhos de metano entérico, de fermentação entérica. Excelentes trabalhos e metodologias criadas para mensurar, para diminuir, enfim, com diversos objetivos. Se nós quisermos influenciar a metodologia global, se nós quisermos usar a metodologia nacional, a metodologia científica tropicalizada, que é aquela adequada ao gado zebu, que não é o gado europeu, nós temos gado zebu, eles têm gado europeu, a gente usa a pastagem, eles usam o confinamento. É tudo diferente a nossa pecuária da pecuária deles. A gente usa as técnicas de pecuária de gado de clima temperado para medir o perfil de emissões de um sistema produtivo completamente diferente. Então, nós temos que pegar essa ciência que nós sabemos fazer no Brasil e passar a publicar artigos e passar a participar do IPCC
e trilhar o caminho de aprovar essas metodologias para que a gente possa usar essas metodologias, seja nas nossas contabilidades oficiais, né, seja no nosso posicionamento comercial perante o mundo, na hora de vender o nosso produto, na hora de chegar para o, sei lá, para o holandês, o trader holandês de carne, e dizer aqui, olha, você está comprando uma carne que, diferente do que falam, ela tem um perfil de emissão muito mais baixo do que a carne do meu concorrente. Tá certo? Isso virou central na forma do nosso comércio exterior de commodities agrícolas, inclusive da pecuária. Não é fácil, não está fácil para ninguém, viu? A gente vai ter que se envolver mais com isso. E tem uma coisa, né, Eduardo? A natureza do pecuarista, como eu te falei, primeiro, é uma classe pulverizada, é difícil mesmo, né? A gente se organizar aí. Também somos um país grande, também temos aí diversidade econômica, geográfica, hidrográfica, cultural, né? Que acaba, acho que, quebrando um pouco. Segundo, que o cara está preocupado de sol a sol com a própria produção, né? Com os próprios desafios naturais ali. Acaba sobrando menos tempo, né? E a parte política é uma parte estressante. E o brasileiro, ele tem uma característica também de não ser muito bem combatente nessa seara, né? Vamos falar assim. Não ser muito direto, né? Gostar de às vezes, ficar um pouco mais quietinho nesse ponto. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que mudar e que a gente vai ter que provocar as pessoas a fazer, a entender mais o que está acontecendo e defender melhor o seu ponto, porque se a gente tiver que reduzir rebanho no Brasil, você imagina o prejuízo, não só para o pecuarista, mas para todo o setor, toda a cadeia, todo o setor de insumos, e para o país como um todo. Hoje, um dos maiores pontos, melhores pontos que a gente tem aí dentro da nossa balança comercial são as exportações de carne bovina. Olha só tudo que a gente angariou, e fora uma coisa que nós conversamos aqui, tete a tete, pessoalmente, eu e você. Quantos produtores rurais estão envolvidos nessa atividade? Quantos deles são médios e pequenos? Quantas famílias estão envolvidas aí? Tá? Quantas famílias de colaboradores estão envolvidas aí também? Quantos milhões de brasileiros, né, colocam comida na mesa, e quantas famílias a menos serão alimentadas com essa redução, com essa meta de redução? Esse é um ponto bastante importante que a gente não coloca aqui na conversa. Vamos lá, vamos fazer uma elucubração bem simples aqui, bem autoevidente. Existem, se eu não me engano, 2,2 milhões de pecuaristas no Brasil, de estabelecimentos pecuários no Brasil. Grande parte, nós estamos falando de agricultura familiar, portanto, a gente pode multiplicar por 4 com toda tranquilidade. 4 pessoas por família. Nós estamos falando de 8,8 milhões de brasileiros que são empreendedores no setor. Aqui a gente não está incluindo colaboradores, funcionários, peões, capatazes, nada. Só os caras que detêm inscrição rural mesmo e que produzem pecuária. 80% dessa turma, então nós estamos falando de 7 milhões de brasileiros, são pequenos e micros. Né? As pessoas, talvez, que não sejam do setor, não têm a consciência de que nós estamos falando de uma questão social. A pecuária, ela é meio de vida para milhões de pobres brasileiros, que tem 5 vacas e vende leite, por exemplo. E quando a conta aperta, ele vai e vende sua vaca para pagar a conta. Tá certo? Então, se você tem um estabelecimento, uma meta top-down, vem de cima para baixo, que vai virar lei em algum momento, seja lá como for, né? E a decisão será, nós vamos diminuir o nosso rebanho, ou qualquer coisa desse tipo. Você tem 2 decisões políticas para serem tomadas do ponto de vista de decisão e política pública. Ou você vai atrás da ineficiência, certo? Onde é que está a ineficiência? Exatamente nos produtores que são pequenininhos. A ineficiência da pecuária não está no empresário, está na agricultura familiar, porque ele não tem capital, porque ele não tem instrução, enfim, o Brasil é um país desigual. Então, se você fizer isso, você vai tirar o meio de vida de muita gente. É inexequível. Então, o que vai acontecer? Aquilo que a gente sabe, né, Lígia? Aquilo que acontece no Brasil. Então, começa a entortar as coisas para chegar onde você quer. Ah, não, esse cara aqui tem que ser preservado. Então, vamos atrás do produtivo. Vamos atrás do eficiente. Vamos fazer o eficiente que carrega a indústria nas costas pagar a conta. Então, esse é o dilema do gestor público. Caso a gente não conserte esse problema no foro multilateral, nas relações externas.
Se esse troço vier para dentro do Brasil, na hora de implementar, vai ser um Deus nos acuda. Por isso a importância da gente defender os interesses do setor. O setor precisa aprender a fazer lobby. Eu reconheço e concordo com você que é naturalmente mais difícil, porque é muito disperso. Mas isso também acontece na Austrália. Os australianos já estão circulando o filme explicando o que é o metano. O brasileiro ainda não entendeu a diferença de metano e carbono, nós estamos muito atrás. E tem mais um detalhe, Lígia. O motivo pelo qual o Brasil está sendo tão combatido é porque o Brasil passou a conquistar espaço no comércio exterior de commodities, de carne, vamos falar de carne. A partir do momento que você começa a tomar o espaço que antes era do americano, vai ter retaliação. Você subiu de patamar, você tem que se sofisticar. Não tem outra alternativa. A gente não pode querer uma pecuária de 2021 com uma mentalidade política de 1970. Por quê? Porque hoje a gente incomoda o americano, incomoda o irlandês, incomoda o francês, incomoda o australiano, incomoda todo mundo. Então a gente tem que, junto com esse aumento de produtividade, a gente tem que ser melhores empresários, o setor tem que se sofisticar. É inexorável, é inescapável. Talvez esse tenha sido, na verdade, um grande gancho para a gente começar essa prática, né? Para a gente começar a correr atrás do prejuízo aí. Eles apertam mais e a gente tem que se apertar mais também aqui, consequentemente, né? Exatamente. Acho que é por aí. A gente tem que melhorar sempre. A vida é assim. No mundo onde há competição, e a competição não é justa, porque os países ricos não são ricos à toa, eles jogam de todos os meios para... nunca é, né, Eduardo? Nunca é. É um leão para matar por dia, todo dia, para todo mundo, e que quer crescer, quer desenvolver, né? Fazer direito. Dentro daquela lógica que eu falei, né, do menino de 10 anos, nós temos que fazer musculação, ficar um pouquinho mais forte, virar de 10 para 12. Né? A gente tem que se impor um pouco mais, porque nessa briga aí nós vamos ser avacalhados, porque nós temos ouro. O ouro está com a gente, eles querem tomar o nosso ouro, não tem jeito. Exatamente. É da vida. Então tá bom, alguma consideração final? Tem 1 hora de papo já. Olha, eu tenho, enfim, por oportunidade e por disponibilidade de trabalhar no governo, e eu trabalhava muito ligado a essa área, talvez tenha sido, não vou dizer o primeiro, mas dos primeiros, certamente, pecuaristas que foram trabalhar com clima dentro do governo. A gente percebeu que nós, aí eu me incluo, né, nós, produtores rurais, nós deixamos a coisa correr solta por muitos anos. Né? O regime climático global e as agendas ambientalistas, elas são complexas, elas são difíceis, e elas não guardam relação com o meio ambiente. Elas estão ligadas a interesses comerciais, interesses nacionais, que são distintos do nosso. E eu tenho me colocado à disposição do setor para compartilhar o conhecimento que eu tenho. O conhecimento de ter sentado na cadeira lá e ter visto o nível de violência diplomática que é usada contra o Brasil. Né? Então, eu acho que cada um de nós temos que trabalhar para fazer com que essa agenda passe a ser uma agenda central do setor de uso da terra e agropecuário, para parafrasear a metodologia do IPCC. Nós temos que reconhecer que isso é uma ameaça real e concreta para o nosso setor, certamente para os próximos 20 anos. Eu não sei, para os próximos 50, eu não sei, mas para os próximos 20 anos, nós temos que compartilhar conhecimento, se mobilizar, botar a mão no bolso, fazer comunicação, fazer pressão, ir para a COP. O pessoal tem que ir para a COP. Eles têm que ir para lá ver como é que funcionam as coisas. Né? A gente tem que... enfim, se nós somos capazes de vender a nossa carne para o mundo inteiro, nós somos capazes de viajar ao mundo e se integrar a esse mundo. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que sair do nosso casulo e nos tornarmos cidadãos do mundo. É isso que a gente tem que fazer.
Muito bom. Fica o desafio, então. Acho que a gente está fazendo nossa parte, começando essa discussão. A gente que fala muito de mercado, né? Dificilmente a gente entra nessas questões, mas acho que a gente tem que partir de algum ponto. E nesse sentido foi muito bom ter você aqui com a gente, viu, Eduardo? Obrigada mesmo. Vai mantendo a gente atualizado na medida do possível, porque nós somos os menininhos de 10 anos aí nesse assunto e precisamos melhorar. E no que a gente puder ajudar, né, o setor, tem tanto estudo bem feito para ser feito, né, tanta coisa bem feita que a gente precisa colocar aí para aplicar de fato e defender o nosso setor, a nossa produção, o nosso meio de vida, né, que é honrado e honesto. O nosso país e o futuro dos nossos filhos também, né? Exatamente, exatamente. E dentro disso eu acho que tem coisas sérias para a gente tratar e estudar e números interessantes para a gente levantar que não têm sido levantados até agora para a gente poder defender nossa bandeira de maneira justa lá fora, né? Acho que esse é o mais importante. Exatamente. Obrigada aí, viu, pela sua participação. Estamos sempre de portas abertas. Obrigadão, turma. Agradecer a Lígia, a equipe toda, o Stefano, a Laura, o Alexandre e o Iago. Parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês fazem. Como eu havia dito antes da gente entrar aqui, eu sou ouvinte do podcast de vocês, recomendo para todo mundo que esteja ouvindo, ouvir os anteriores e os próximos, e parabéns pelo interesse da gente falar desse assunto, que, repito, será um assunto estratégico para o nosso futuro breve aí. Com certeza. Obrigadão, viu, gente? Valeu. Valeu. Bom resto Obrigada, de Eduardo. Obrigada, obrigado, pessoal. Eduardo, e conta com a gente aí também, nessa luta. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.